Salve pessoal, eu sou o Jeff e hoje a gente trouxe pela segunda vez aqui o Matheus, numa segunda tentativa de gravar um vídeo sobre Conquest, só que hoje a gente trouxe também nosso convidado especial, o Rony, que é o parceiro do Matheus no Conquest, no comitê do Conquest, né? Então se apresenta primeiro aí, Matheus, e passa a bola pro Rony. Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Nogueira, eu faço parte da comunidade aí desses formatos multiplayer há algum tempo, né? E eu tô aqui nessa jornada com o Jeff faz algum tempo, aí, principalmente a gente falando de CDH, né? Dos últimos tempos para cá, eu tenho focado mais no Conquest, né? Hoje em dia eu faço parte do time de balanceamento do Conquest, que é um formato que a gente vai aprofundar um pouco daqui a pouco, né? Mas ele surgiu há o quê? Uns 4 anos, né, Rony, mais ou menos? Foi em 2020? 2021, acho, final. 2021. Foi por aí. E aí, ele é um formato assim, não é brasileiro, tá? Mas a gente conseguiu fazer parte aí do time de balanceamento, eu e mais recentemente o Rony também, que é esse rapaz bonito, barbudo, vistoso aí. Fala pessoal, boa noite, bom dia, né? É noite aqui. Eu sou o Rony, né? Sou analista de dados, daqui de Brasília. Comecei a fazer um compilado de dados do concurso de Brasília, do Brasil, de lá de fora, né? Nessa missão de entender esse formato emergente que estava surgindo, né? Por conta dessa minha atuação de cara estar ali fornecendo informação para tomar de decisão, a galera me fez o convite para estar compondo o comitê de balanceamento do Conquest, né? Então eu sou desde o começo do ano parte do time de balanceamento, né? Tendo uma pegada bem analítica, bem baseada em dados para conseguir fazer esse equilíbrio, né, das estratégias que estão funcionando, né? Conseguir melhorar as cores, melhorar os arquétipos. Então é isso aí. Vamos trocar uma ideia a respeito desse formato que a gente ama. Inclusive, vou deixar o link aí pro database que o Rony gere, né, atualmente, que, cara, eu entrei lá pra ver hoje, antes de gravar o vídeo, e é absurdo como é bem feito. Ó, você tá de parabéns, de verdade, porque tem muito database por aí, e que tem dados bons, mas dificilmente eles são bem feitos. Tipo, de verdade mesmo, dificilmente eles são bem feitos, intuitivo. Também acho. Absurdo aquilo lá. É um trabalho conjunto. Falo isso. Se não tivesse todo mundo fazendo aí, eu conseguiria fazer um trabalho. Se tivesse Nogueira Orelha Seca botando os links lá, que tem que subir, inclusive, o atraso de uns 2 meses ainda. Mas, cara... Tá faltando, né? Mas depois a gente conversa. E eu acho que a gente pode começar aqui já fazendo um anúncio que depois de alguns anos, né? Pra quem não sabe, eu organizei a primeira Conquest Cup sozinho, tomando no bumbum no início. Aí na segunda edição a Conquest Brasil já estava ativa, e daí a gente fez em parceria com a Conquest Brasil. Daí teve a terceira edição, e agora a gente tá indo pra quarta edição do Conquest Cup, que tava em pausa aí. Eu nem lembro quando que foi a última, né? A terceira edição. Foi 2023 ainda. Foi 2023. E daí, nesse ano, a gente resolveu trazer ela de volta, que é o maior torneio Conquest via Spell Table. Eu acho que a gente tem esse marco aí, né? Que é o maior torneio Conquest via Spell Table. E manda bala aí, Matheus. Convida o povo pro Conquest Cup. Conquest Brasil aí, né? Uhum. Que a gente junta as comunidades aí, diferentes grupos de Conquest que a gente tem espalhado, né? E, cara, basicamente é isso. É um torneio Spell Table de Conquest, né? A gente tenta unir a maior quantidade possível de players aí pra dar 12 na cara do amiguinho. E, cara, esse é um torneio que ele veio sendo gratuito até então. Dessa vez, nessa edição, a gente vai ter algumas especificidades, né? Essa edição, por exemplo, ela vai ter um valor simbólico. Esse valor simbólico de R$5, que a gente vai converter depois ali em premiação. E, cara, a ideia é que gere mais engajamento e os participantes, eles, como dizer, eles têm mais comprometimento com o torneio, né? Porque às vezes acontecia muito dos participantes entrarem, aí é de graça, vou dropar a hora que eu quiser, faço do jeito que eu quiser, e aí era meio chato para a organização. Então a gente vai fazer essa taxa aí, até para inibir um pouco esse tipo de comportamento, né? Uhum. E dessa edição também vai ter um diferencial. Pela primeira vez a gente vai estar liberando o uso de proxies, né? Então, se você precisar, você não tem as cartinhas, você não tem os decks, cara, você pode fazer o deck que você quiser, né? Desde que seja feita com uma boa qualidade e tudo mais, tem as regras para isso. Mas a ideia é que as pessoas possam participar desde que elas tenham um conjunto de
de uma boa câmera, um bom microfone, né? E ter um setup ok para jogar via Spell Table. Essa vai ser a ideia. E tem algum problema? Se a pessoa nunca jogou Conquest, mas se interessou em jogar o torneio, ela consegue montar um deck e entrar no torneio e ter chances de ganhar os jogos, ou o Conquest é muito restritivo para isso? Quer mandar essa aí, ô, Rony? Tá, assim, primeira coisa que eu falo para qualquer novo jogador que está querendo testar o Conquest. Pega um Commander que você tem, que você gosta, né? Analisa ele ali, olhando para as cartas que possivelmente são banidas dentro do teu deck. Então, geralmente ali você vai ter, dependendo do power level, entre 1 e 10 cartas que são parte da RL ou que são banidas no formato. Você tira essas cartas e você tem um deck pronto, né? O Conquest é um formato que é no mínimo 80 cartas. Então, se você tem um deck pré-montado, você tira o Sol Ring e você tem um deck Conquest. Na maioria dos pré-montados, né? Exceto o pré-montado que tem ali o Dockside, qualquer outro, ele é válido. Mas nem no Commander você pode usar mais, né, o pré-montado que tem Dockside, então tá tudo certo. Então, qualquer deck, ele consegue ser adaptado para o Conquest. O Conquest, em relação ao Commander, ele é um formato que tem um espaço entre o piso e o teto, né? Entre o deck mais fraco e o deck mais forte, mais curto do que o Commander, né? Então a gente tem um equilíbrio maior entre os arquétipos. Então qualquer jogador que tem um deck de 500, que tem um deck de CDH, que tem um deck casual, consegue adaptar o deck dele, né? Então é um deck que você já está acostumado, que você já conhece as estratégias e jogar no Conquest. E esse para mim é o maior atrativo do Conquest, assim, para quem está querendo jogar um formato competitivo pela primeira vez. O piso e o teto do formato eles são mais próximos. E, cara, eu acho interessante você falar isso, porque a gente lembra das outras edições que teve de Conquest Cup. E, cara, sempre que dá ali top 13, sempre aparecem 1, 2 decks que você olha, claramente esse deck é um Commander casual. E os caras chegavam e passavam um regaço. Sabe? Os caras chegavam ali e atropelavam todo mundo com deck que, assim, a galera que vem, por exemplo, do CDH ia olhar e não ia dar valor nenhum pra aquilo. Mas, Deck cara, tribal, né? tipo, eu lembro do Vorinclex que passou um carro, né? Ur-Dragon, O Dragon já passou carro. Kozilek. Kozilek ganhou a primeira edição da Conquest Cup. Então, assim, tem vários decks que às vezes você não bota fé nenhuma, mas o cara, por estar familiarizado, né? Às vezes não é o mais otimizado possível, mas ele usa as cartas que ele gosta, são cartas de power level alto, e por ele saber jogar com aquilo, ele consegue reduzir essa diferença entre teto e piso, e ele consegue fazer um resultado, né? Sim. Então, o Conquest permite isso. E perder faz parte, né? Tipo, tem muita gente que fica com receio de, tipo, eu não vou jogar porque eu nunca joguei, então não quero entrar e perder. Mas, cara, perder faz parte. Você só vai aprender realmente o formato jogando ele. E por mais que seja um campeonato, todo mundo que tá jogando lá tá despretensioso. Lógico, né? Todo mundo tá querendo ganhar alguma coisa, mas eu garanto que você não vai pegar matches de GP. Ninguém vai te julgar mal por estar jogando pela primeira vez. Então, acho que realmente é uma ótima oportunidade para quem quer jogar o Conquest pela primeira vez, quer experimentar o formato. Então, como que faz para fazer a inscrição, Matheus? Cara, a gente vai disponibilizar tudo certinho, mas assim, primeira coisa, você vai entrar no nosso Discord, né? Discord do Conquest Brasil. Lá vai ter a página de inscrição. Você vai colocar o seu nome, né? E vai seguir as instruções que a gente vai ter ali. Mas basicamente vai ter que responder o formulário, vai ter que entrar no Planar Forge e se inscrever, e vai seguir ali o passo a passo que a gente colocar, sem muito segredo, tá? Mas assim, e pagar também a taxa de inscrição que vai ter dessa vez também. Mas é só seguir o passo a passo que a gente vai deixar tudo detalhado, tudo mastigadinho, que não vai ter erro, não. Tá Certinho. Então é isso, tá todo mundo convidado para jogar a quarta edição do Conquest Cup. E vamos ver como é que vai ser esse retorno aí, mas espero que apareça bastante gente. Pega aí o seu deck. Entre o início das inscrições até o início do torneio, o pessoal que quiser nas lives tirar dúvida de Conquest, pedir ajuda com os decks e tal, com certeza eu vou ajudar. Então tem tudo para ser um evento bem legal e é isso, né? Um bom retorno para a quarta edição do Conquest Cup. E vamos falar do formato, né? Porque tem muita gente que não conhece o Conquest, tem muita gente que tá ouvindo falar pela primeira vez. O André, do Motivo, jogou em Brasília recentemente. Isso trouxe bastante gente aí para conhecer o formato. Também teve aí um aumento de curiosidade depois do movimento que teve na banlist do Commander. O Conquest voltou a estar em pauta em alguns lugares, né? Por conta de comparativo, etc.
Então, eu acredito que tem muita gente que não conhece, mas tem interesse em conhecer como é que é o formato. E só fazer um resumo aqui, bem de leve, depois passar para eles falarem melhor. Mas o Conquest ele nasceu justamente para ser uma ramificação competitiva do Commander, né? Tem muita gente que queria a divisão das banlists, e essa realmente é uma, entre muitas aspas, uma divisão da banlist. Até porque o Conquest surgiu com uma comunidade que veio do CDH. Um dos grandes nomes do Conquest no início era o Shaper, que para quem é do CDH mais das antigas lembra do quanto ele era ativo na comunidade CDH, e eles decidiram fazer essa separação justamente para poder ter um formato exclusivamente competitivo, mas que tivesse uma chance maior dos jogadores entrarem com mais proximidade do competitivo mesmo, né? Como eles falaram antes, o teto e o piso do Conquest, ele é bem próximo, então praticamente qualquer deck que você testar, ele tem uma chance de, se for bem jogado, bem estruturado, de fazer um certo resultado. Mas vamos lá, a gente vai falar agora das principais diferenças do Conquest pro Commander tradicional, né? Começando aí pela vida, tamanho do deck e dano de comandante, que eu acho que são três coisas que estão bem ligadas aí. Cara, a primeira coisa que traz um espanto é que a vida já é bem mais reduzida, né? Em comparação com o Commander. Então o pessoal acostumou com 40 pontos de vida, no Conquest reduziu isso aí para 30 pontos de vida. Então, algumas estratégias que abusavam da vida como recurso, elas acabam ficando um pouco mais limitadas. Então, por exemplo, no Conquest existe o Ad Nauseam, né? Os decks farm a princípio. Só que eles vão conseguir abusar da vida como eles abusam, por exemplo, do CDH, vai ser mais difícil. Porque 30 de vida já dá uma reduzida boa nisso aí. Então, já impede um pouco desses abusos e traz a viabilidade para os decks de agro, né? Porque no agro, com 40 de vida, você precisa causar aí o quê? São uma mesa de 4, 120 de 120. dano. É muito dano. Já no Conk já reduz 30 nessa brincadeira. Então já vai aí para 90 de dano que você precisa causar. Então isso traz um pouco mais de equilíbrio entre os arquétipos. Então o agro tem um pouco mais de chance, né? E já trazendo o dano de comandante. O dano de comandante, ao invés de 21, é um dano de 12. Então, assim, cara, 21 de dano, você vai manejando, né? Vai ali, vai meio ignorando até o momento que não dá mais. No Conquest, cara, você tomou uma porrada, você já tem que estar muito esperto, porque 12 de comandante mata muito rápido, muito fácil. E, cara, isso traz uma certa tensão e um equilíbrio maior entre os arquétipos também. Né? Então, esse é um diferencial. E a parte dos 12 de dano é interessante observar o seguinte: ele é feito dessa maneira, não é arbitrariamente no sentido de, botei um 12 aleatório, que rolei um D20, que é o 12, e eu botei esse número. Não. O 12 é porque ele facilita o escalonamento da quantidade de ataques que você precisa para cada poder. Então, por exemplo, um comandante de poder 1. Você precisa bater quantas vezes para matar alguém? 12. 12 vezes. Um poder 2. 6. Precisa bater 6. Poder 3. 4. Você precisa bater 4. Com poder 4 você bate 3. O 5 quebra um pouquinho a conta, mas ele ainda são 3, né? E o poder 6 você bate 2 vezes. Sabe? Então ele escalona a melhor quantidade de ataques pelos poderes do comandante que você tem ali. Enquanto que com 21 você vai ter mais relevante o que ali? 7 de dano, que você sabe que é bater 3 vezes. O resto você vai bater muito, né? Várias vezes. Uhum. Então essa é uma das vantagens aí para você equilibrar um pouco esses arquétipos também. Coisa que eu gosto de falar, principalmente para novos jogadores, é que o Conquest ele é uma variante do Commander. Ele tem muito mais similaridades do que diferenças, né? E às vezes a gente se prende muito nas diferenças, mas assim, é o mesmo formato, né? Assim, a gente parte do mesmo lugar como jogo, né? Então, a experiência que você tem como jogador de ter jogado torneio de Commander, ou jogar Commander casualmente, ou jogar um 500, ele é transferido para a sua experiência jogando Conquest, né? A diferença é que o Conquest ele tem mecânicas para permitir que os jogos eles sejam mais competitivos, e eu digo com mais competitivos eles serem mais amigáveis para a competição. E uma das coisas que esse 30 de vida ajuda muito quando a gente está falando de competição, e isso aí é uma coisa que é muito comum, principalmente no CDH lá fora, são as partidas que terminam em empate, sendo que os jogos têm 90 minutos.
né? Então a gente tem uma taxa de empate que é altíssima por conta da quantidade de vida, mesmo que os decks sejam otimizados, mesmo que os decks sejam focados em combo, as partidas acabam que elas se estendem muito. E quem já jogou um Commander casual com deck sem combo, né, pega aí 4 pré-cons para jogar, você percebe que, cara, a quantidade de vida faz esses jogos serem, tipo, extremamente longos. Jogos de 2, 3 horas. Como a gente está falando de um universo onde a vida é reduzida, as partidas elas são muito mais dinâmicas, né? Elas costumam acabar mais rápido. Então você consegue colocar mais partidas, jogar mais vezes. Aqui em Brasília, por exemplo, por bastante tempo, uma rodada de um torneio de Conquest ela durava 50 minutos, né? A gente estendeu para 60 minutos, mas assim, a gente consegue jogar com uma taxa de empate bem abaixo do comando do CDH lá fora, né? Por, ocasionado também por conta dessa vida reduzida, né? Seja por conta da vida reduzida ou por conta da necessidade de menos dano de comandante para você terminar um jogo. Uhum. E você pode usar 80 cartas ou mais, né? Quando você joga Conquest. Que é uma mudança também que, já aproveitando, né, que o Rony falou no início, tem muita gente que quando vê o 30 de vida, 12 de comandante, 80 cartas ou mais, fica meio com o pé atrás de jogar o formato, porque a gente fica muito preso no que a gente está muito acostumado já há muito tempo, né? E não necessariamente essas mudanças elas são ruins. Elas possibilitam um ambiente novo, e esse ambiente novo ele tenta ser o mais amigável possível com mais arquétipos, né? Tipo, como a gente estava falando, o Commander competitivo ele tende a reduzir a quantidade de arquétipos para otimizar as maneiras de ganhar, enquanto no caso do Conquest com a vida reduzida e os 12 de dano de comandante, a quantidade de cartas no deck, você consegue manter a otimização no nível bom, sem necessariamente reduzir a quantidade de arquétipos presente no formato, né? Mas fala aí o que dá para fazer com 80 cartas ou mais aí pro pessoal que tá chegando do Commander tradicional. Cara, 80 cartas, ele é um número que também parece esquisito, né, no primeiro momento. Quando eu comecei no formato, me causou algum estranhamento, mas, cara, basicamente é um formato que ele tem uma densidade de tutores menor, né? Então, você acaba tendo um deck um pouco mais enxuto. Você, por ter menos tutores também, você tem uma chance maior de top deckar as cartas que você precisa. E isso é interessante porque também traz um equilíbrio para as cores que não são tradicionalmente tão recheadas de tutores, né? Uhum. Então, decks lá com branco, decks com vermelho tem menos tutores, né? E isso faz com que você consiga ter top decks mais relevantes ao longo do jogo, se você tiver ali um deck de 80 cartas, né? Então você consegue otimizar melhor. Fora outros detalhes que são interessantes aí, né? Por exemplo, você não consegue jogar de Orion, por exemplo, dentro do Commander. Porque Orion é um Companion que precisa ali de ter 20 cartas a mais do tamanho do deck inicial. Você pode ter um deck de 100 cartas no Conquest. Nada impede disso, porque o mínimo é 80 cartas, você pode ter mais. Você quer uma outra loucura? Aqui em Brasília, né, tem um Tanabe, que ele é louco e ele inventou um belo dia de jogar de Battle of Wits. Então, o deck tem lá quase 300 cartas, é uma pilha gigantesca, né? E, cara, e sobre aquela questão do teto e do chão, ele ganhou jogos com isso. Só pra você ter uma ideia. Cara, inacreditável, né? Alguém em Eu acho também. pleno 2024, cara, pensar na possibilidade de montar um deck de Battle of Wits. Pra mim, esse negócio é inconcebível. Pois é, então assim, cara, dá pra montar esse tipo de coisa. Às vezes o cara não quer jogar necessariamente com 80, quer jogar com 90. É uma estratégia de toolbox, ele não quer dar o top deck específico em algumas peças, ele pode fazer um deck com uma quantidade maior de cartas e diluir, por exemplo, assim, de um top deck ruim. Um deck de Hulk você pode jogar com mais se você quiser. Então, assim, vai ao seu gosto, né? Tem uma galera aqui que tem da escola Tanab que a gente fala, que a galera gosta de jogar com 90, com 100 cartas, tipo, até um pouco mais às vezes. Até justamente para você não ter esse problema de, né, questão de tutores, você tem que ter uma densidade maior de bombas e por aí vai. Uhum. Eu tenho algumas coisas assim, de 80 cartas que eu acho que são pontos interessantes de trazer. Primeira coisa, e para mim essa Rony pessoalmente, o fato de eu gostar de 80 cartas. Embaralhar 80 cartas é infinitamente melhor do que embaralhar 100 cartas. Você não precisa perguntar o tamanho da deck box, né? Tipo, minha deck box cabe 100 cartas Double Shield? Não, mas 80 cabe. Cara, é muito mais confortável, real. É muito mais confortável, assim. Por exemplo, minha esposa, ela joga comigo.
ela não consegue baralhar um baralho de 100 cartas, tipo, com facilidade. De 80 ela consegue. Então, assim, 80 cartas é muito melhor de baralhar. E, assim, isso é um detalhe, né? Algumas coisas que são interessantes da gente falar. 80 cartas, né? Tem uma parte da filosofia do formato, isso vem lá de trás, do Conquest ser um formato mais affordable, né? Ele é um formato muito mais... ele é para ser mais barato, ele é para ser mais acessível em questão de preço das cartas. Isso faz parte da filosofia do formato, né? E você montar um deck com 80 cartas tipo, você tem 20 menos cartas, ou seja, tipo, os decks, se todas as cartas tivessem o mesmo preço, você teria um deck que é 20% mais barato. Simplesmente por conta de volume de cartas, né? Então, 80 cartas ajuda isso, na acessibilidade. E hoje, o Brasil não é muito amigável à proxy, né? Isso é uma realidade do Brasil. O Brasil não é um ecossistema amigável à proxy. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, o CDH, todos os torneios são proxy friendly. No Brasil, por conta da política das lojas, de fazerem os torneios ali, né, dentro do Companion, por política da Wizards, torneios não costumam ter proxy, né? Então, isso é interessante para a realidade do Brasil. Os decks são muito mais passíveis de serem montados, né? Então, isso é uma coisa e é muito relevante. E até A gente... no Brasil também, né? Você tem uma porta de entrada menor. Uhum. Isso. Por exemplo, uma coisa que é até interessante, até já puxar essa ponta, uma das coisas que a gente está fazendo aqui como comunidade mesmo é criando um database, né? Uma lista de decks de $200 ou menos, né? Então a gente está chamando de Conquest Budget, que é justamente para apresentar para jogadores novos que querem montar decks competitivos, né? Mas que não querem, tipo assim, cara, gastar o FGTS dele para montar uma lista, né? Então, essa é uma proposta. E com 80 cartas é muito mais fácil você montar um deck que ele é affordable, né? Que ele é acessível, né? Do que você montar um deck de 100 cartas. Então, isso é um ponto. E uma outra coisa que é muito interessante da gente estar falando de decks de 80 cartas ou mais está relacionado com a facilidade de você conseguir adaptar um deck de Commander para o Conquest. E é aquilo que eu falei. Cara, alguém que está querendo testar o formato, pega o deck de Commander que você gosta de jogar, que você está acostumado a jogar, só tira as cartas que não valem, né? O seu deck é muito fácil de ser adaptado. Qualquer deck de Commander ele é fácil de ser adaptado, né? Então, isso daí é um ponto que para mim é extremamente relevante. A gente conseguir ter essa adaptabilidade. Sim, e realmente, tipo, esse negócio de ser um formato mais acessível, tem muita gente que ainda pensa, não, mas ainda tem cartas muito caras que jogam Conquest, né? Hagavan joga Conquest, por exemplo. Doubt Voidwalker joga Conquest. E, principalmente, vou trazer uma coisa que eu já ouvi muito. Tem free spells no Conquest. E free spells costumam ser caras. Porém, se uma pessoa chega sem Hagavan, sem Doubt Voidwalker, sem free spells e essas cartas caras, né, de modo geral, elas conseguem montar um deck num nível bom ou elas são reféns de ter as staples caras do formato para conseguir ter um deck minimamente jogável? Eu acredito que é possível jogar. E é possível você ter um win rate decente, sabe? Vai ser a melhor win rate possível? Você jogar só de budget, em comparação com decks que estão otimizados ao máximo? Não, vai ser a melhor win rate possível. Mas ainda assim, existe um win rate, né? Você Uhum. consegue ganhar alguns jogos. Você vai conseguir ganhar alguns jogos. Eu acho isso aí não é um limitante necessariamente, sabe? Claro, ele melhora, você ter essas cartas melhora o seu deck, mas você saber jogar o jogo, eu acho que conta ainda mais. Ah, isso sem dúvida. Concordo É, demais. Existem estratégias e estratégias, né? Se a gente fala de free spell, né? Se a gente fala de, beleza, eu vou jogar de azul e meu deck ele precisa que eu tenha Force of Will para ele ser competitivo. Se seu deck precisa ter Force of Will para ele ser competitivo, né? Talvez seja interessante você pensar em outra estratégia, né? Então, Jogar assim, em free spell é foda, saca? sim, então é aquilo. Quais são as cartas que são caras, mas que elas são essenciais para determinadas estratégias, né? Beleza, se alguém está querendo montar um Edgar Markov, por exemplo, né? Cara, porque a gente está falando de uma carta que o comandante é R$ 400,
né? Pô, beleza, você não vai jogar de Dinamorkov, porque, tipo, ele é caro. Então, existem estratégias que, tipo, vão ter cartas caras dentro deles, né? Mas isso não inviabiliza, tipo, decks que são budget friendly, né? Que, tipo, conseguem caber ali no bolso das pessoas deles serem competitivos, né? Uhum. Inclusive, dentro da lista ali dos decks de $200 que a gente está disponibilizando, tem um deck de 4 cores. De $200. E assim, tem uma rate histórica, não essa lista especificamente, mas esse arquétipo de perto de 40% de win rate. Que é os velhos do Jack. Os velhos do Jack. Esse Dacondo e Ludevic. Nossa, Sidar e Ludevic. Sidar e Ludevic, olha que lixo isso aqui. Aí o bicho chegava e passava o carro na gente. Diferente isso aí, viu? E daí agora vamos passar para um outro tópico sensível do Conquest, mas que eu particularmente acho muito legal, mas que muita gente também torce o nariz, que pode Planinauta jogar na zona de comando, não sendo aqueles Planinautas de Commander, né? Qualquer Planeswalker podem ser usados como comandante, exceto o Oco. A gente vai falar da banlist depois, mas isso afeta o jogo de alguma maneira negativa? O que isso traz de variabilidade? Conta aí. Sinceramente, minha percepção não afeta negativamente em ponto algum. Você apenas traz mais diversidade pro jogo. Sabe? Tem mais decks diferenciados, sabe? Assim, qual o melhor PW que joga no Conquest hoje? É Dirrada, e Dirrada já joga no Commander. Joga no 500, joga em tudo. Dirrada joga no X1 é banida, a Dirrada é um Planinauta fora da curva. Sabe? Alguns dos mais fortes ele já joga em Commander, inclusive, né? Então você aumenta algumas opções aí. Você tem bons comandantes PW, por exemplo, no Conquest. Você tem a Chandra Hope Beacon, acho que é o nome dela, por exemplo, que é uma pegada meio Storm, assim, que é interessante, né? Você tem os Hausarek, que a galera tá... É o Hausarek? É o Hausarek, né? Hausarek. How Crackling Witch. Tem toda a versão lá da Lontrinha, a versão quando copia dá dano. Então tem combo, tem control, tem pra todo gosto de PW, sabe? Tem mid-range. O meu primeiro deck de Conquest foi o Selesnya lá, esqueci o nome dele. Calix. O Calix, foi meu primeiro deck de Conquest. Eu lembro que o Bard Umbra tinha elogiado minha lista quando começou o Conquest. Foi meu primeiro deck físico de Conquest também. Mas faz muito tempo que eu não jogo com Calix. Deu vontade de montar. Mas e aí, o que você tem pra agregar, Rony? Assim, isso eu já falei com o Nogueira. Em termos gerais, Planinautas não são os melhores comandantes porque eles são muito frágeis. Né? Até por exemplo, mais agro, né? A Dirrada ela é incrível porque você quer que ela morra. Pra você refazer ela. Né? Mas todos os outros, eles chamam muita atenção, eles são muito frágeis e isso tende a não ser benéfico para uma estratégia. Porém, vira e mexe aparece um ou outro Planalta que ele é interessante e que ele consegue ser competitivo, né? Então a gente tem a Chandra, a gente tem o Hal, a gente tem a Vivian, né? E a gente tem o Tezzeret da Ponte, que são estratégias que são mega interessantes. Estou, extremamente feliz delas existirem, porque são estratégias novas e inéditas do formato, né? Abrem um espaço criativo de construção que não existe, né? no Commander, e que quando a gente fala de um impacto no meta, não pesa. Né? A gente não tem um meta que é, de Planinautas. Então, assim, sugiro que, beleza, quer testar, montar um Planinauta? Vai lá, monta o Planinauta, testa, joga com ele. Entende quais são as forças, quais são as fraquezas de você ter um Planinauta na zona de comando, né? E se você tiver uma ideia diferente de qualquer outra coisa que qualquer pessoa montou, então se tem alguém que tem uma veia deck builder e que quer testar coisa, cara, é um novo espaço criativo, né? A gente ter Planinauta na zona. Então, tiramos o elefante da sala, Planeswalker na zona de comando. Acho que até vale a gente falar do fato de que todos eles são Sorcerer Speed. Acho que não tem nenhum Planinauta que ativa em Instant Speed, né? Tem um TFL. Ah, verdade. Mas, assim, com exceção dele, todos os outros são Sorcerer Speed, o que no meta agro é bem triste, porque muitas vezes você só vai ver seu Planinauta morrer. Ou gerar aquela, né? Ou é um deck mais
control, você vai tentar estabilizar o board antes de fazer seu comandante, ou é um deck que o comandante ele consegue se proteger naturalmente, porque tá fazendo tokens que são grandes, esse tipo de coisas, né? Mas assim, fazer um PW que vai gerar um valorzinho ali, não se proteger e não fazer nenhum controle, você só vai perder seu comandante. Uhum. E daí, agora que a gente já passou por essas mudanças de... Ah, não, falta uma. Mulligan. É outro assunto também que é muito, tipo assim, diferente quando a galera vê no Conquest, é que essa mudança, inclusive, ela não tá desde o surgimento do Conquest, ela foi uma mudança que foi feita depois. Ela foi feita justamente pensando numa deficiência que o Commander tem, que é o fato de que a posição da mesa ela interfere na qualidade de jogo de determinados decks. Então, isso, quando você joga com um power level um pouco mais alto, você consegue perceber melhor. Mas, realmente, quando você sorteia a mesa, a posição que você tá nela, sendo o primeiro, segundo, terceiro ou quarto jogador, ela vai interferir nas suas tomadas de decisão, até porque você vai estar numa posição específica durante a resolução de uma pilha, né? Durante as chains, você vai ter ali o momento que você precisa responder e etc. E isso interfere no jogo. Pensando nisso, principalmente no early game, o Conquest adaptou uma mudança, deve fazer o quê? Uns 2 anos, né? Que essa mudança entrou, ficou realmente efetiva. Eu lembro que quando a gente fez a última edição do Conquest Cup, ela estava em testes, e a gente inclusive quis testar ela na última Conquest Cup. E daí aproveitar já deixa para perguntar agora, 2 anos depois, se essa mudança foi benéfica ou não. Então, se vocês quiserem começar falando sobre ela e depois falar se ela realmente impactou de forma positiva o jogo, podem ficar à vontade. Primeiro, vamos falar de qual é a regra, né? Então, a regra do Scry, né? Então, basicamente todos os jogadores, que não é o jogador que está começando, né? Então, o segundo, o terceiro e o quarto jogador, ele, no começo da partida, depois dele decidir se ele vai equipar a mão ou não, ele vai fazer um Scry com um número dependendo da posição que ele está, né? Então, o jogador número 2 vai fazer um Scry 1, o jogador número 3 faz um Scry 2, o jogador número 4 faz um Scry 3. Né? O objetivo disso é exatamente o que você falou, é equilibrar, né, o poder, a taxa de possibilidade desse jogador ter uma vantagem simplesmente pelo fato dele ter começado o jogo. Né? Então, é esse o objetivo, mitigar essa vantagem. E Nogueira pode me complementar, eu acho que é uma regra que veio, que funciona bem demais, né? Que não vai embora, né? As pessoas que tipo vêm e testam essa regra imediatamente, beleza, é uma etapa diferente da partida e muitas pessoas são resistentes à mudança, né? Mas você percebe que quando você está ali no assento 4, né? E você, pô, beleza, pelo menos eu tenho o Scry 3 aqui para melhorar a minha mão, para conseguir esculpir minha mão, para eu conseguir jogar e conseguir progredir meu plano de jogo, né? Isso faz bastante diferença, né? Então, de fato, diminui essa vantagem de estar, né, numa posição privilegiada. E é isso, Nogueira. Me complementa aí com qualquer outra coisa. Mas é isso, é muito nítido quando você pega os dados, por exemplo, do multiplayer e quando você vai olhar primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, e cara, tá lá em cima o rate das primeiras colocações e vai descendo, né? À medida que você vai ficando ali por último. Cara, e a ideia é justamente mitigar isso, né? Então, isso não quer dizer que o primeiro player ele ainda não tenha vantagem. Eu acredito sim, até onde eu tinha visto, acho que tinha o Jobert estava fazendo esse levantamento, não sei se você lembra, Rony. Mas assim, primeira posição ainda está na frente, tem um rate um pouco maior. Só que ela o quê? Bem menor em comparação que poderia ser num ambiente sem esse tipo de regra, sabe? Então acaba trazendo um equilíbrio um pouco maior. Então você tá lá na quarta posição, né? Cara, você tá com a mão que ela, assim, ela pode ser uma mão muito explosiva. Só que, cara, se você fosse equipar daquele jeito, seria extremamente arriscado, né? Você já tá em último colocado, você equipar uma mão arriscada, você ia se lascar, né? O que acontece? Pô, eu tô jogando em último, mas eu posso equipar essa mão arriscada porque eu posso confiar no meu Scry 3, que eu posso vir com as lentes necessárias ou com alguma carta específica, que vai me colocar na frente no jogo e vai me vir equiparar com o jogador que tá começando o jogo, sabe? Então traz um equilíbrio maior nesse sentido. Para mim,
acho uma regra extremamente positiva. A maioria dos jogadores que eu conheço acham uma regra positiva. Mas eu vou falar assim, tem jogador que não gosta, óbvio, né? É um pouco diferente, às vezes tem jogador que não vai curtir muito essa ideia. Mas, no geral, é uma regra que eu acho que ela veio para ficar e é isso, ela faz parte do Conquest, sabe? Uhum. Eu também acho muito assertivo essa decisão desse Mulligan novo, até porque tem uma dificuldade muito grande nos jogadores, principalmente quem está começando a jogar mais competitivo, de entender que o jogo, quando ele aumenta o power level, o Mulligan, ele é uma ferramenta indispensável. Você aprender a fazer Mulligan é um dos primeiros passos para você aprender a jogar um pouquinho mais otimizado, né? Porque o Mulligan, ele é o início do seu jogo. Então, se você não souber mulligar direito, o seu jogo vai ficar, de uma certa forma, defasado no início em relação aos outros jogadores. E essa regra, ela deixa o Mulligan um pouquinho mais seguro para quem é inseguro de fazer Mulligan, porque você vai ter o Scry, então você não precisa ficar com aquele medo de, tipo, olhar as duas cartas do topo e falar, nossa, tipo, se eu não tivesse esse Scry aqui, eu iria comprar só non-land por 2 turnos, sabe? Então, tipo, principalmente pra galera que tá começando a jogar mais otimizado, essa regra do Scry, ela ajuda muito nessa questão de você aprender a fazer Mulligan de uma maneira mais inteligente, vou dizer assim. Eu acho bem, bem bacana mesmo. E ajuda bastante nessa questão de, tipo, já quem já tá acostumado com competitivo, ver a diferença realmente na vantagem que tem as posições da mesa. Enfim, agora que a gente já pegou as partes de regra, de estrutura do formato, a gente pode falar, eu acho que do mais polêmico e do fator que mais chama atenção, mas ao mesmo tempo que mais afasta jogadores do Conquest, que é a banlist. Começando por duas coisas da banlist que são muito grandes, né? Dois aspectos da banlist que são muito grandes e que fazem uma diferença absurda no formato. Eu não vou contar as bordas pratas serem banidas, porque eu acho que isso aí, carta de ente, né? De aposta, e card de borda prata e borda dourada, né? São ilegais. Mas a gente também não tem Fatland e não tem reserva de list. Começando pelas Fatlands, que eu acho que é o menos cabuloso de comentar aqui. Por que não temos Fatland e o que isso afeta o formato? Olha, Fatlands, elas são cartas que elas vão ajudar a corrigir bastante a curva de mana de determinados decks. Então, assim, qual é a desvantagem de você jogar com mais cores, né? Você vai jogar lá 3, 4, 5 cores. É porque você deveria ter um drawback de estar com mais cores, de você usar as melhores cartas do formato, né? Então, ao tirar Fatland, você tira um pouco dessa consistência da base de mana desses decks. Então, assim, você pode estourar uma Fat para pegar uma Shock Land, ou até mesmo um Trioma, né? Você já corrigia ali o que você precisava, era super tranquilo, né? Você consegue jogar fácil ali de quadricolor, de pentacolor, sem maiores problemas. Quando você tira as FETs, o seu drawback acaba sendo maior. Ou você vai ter uma incidência maior de lente tapada, ou você vai tomar muito mais dano para você conseguir fazer essa base de mana perfeita para você conseguir fluir seu jogo. Então lá tá Mana Confluence, tá lá City of Brass, né? Então você tá lá tomando um de dano, está lá cheio de talismã, então tá tomando dano. Shockland. Então, assim, o Shockland tomando 2. Então, assim, você vai sendo punido ainda mais num formato que tem 30 pontos de vida, né? Esse é um aspecto, assim, que é relevante. Então, você não tem aquela hegemonia dos decks com mais cores, sabe? Aquela pilha de cartas good stuff. E, além disso, tem um fator que eu acho muito relevante, que é muito bom, na verdade. O tempo de shuffle diminui consideravelmente. Como foi pensado como um formato para torneio também, cara, você ficar perdendo tempo ali toda hora que alguém estoura uma FET para cortar, embaralhar, você perde tempo de jogo. Então, isso é uma coisa que mitiga bastante, né, aquele tempo inútil, né, do jogo, e você tem mais tempo de fato jogando Magic, sabe? Isso é um fator que eu acho bem relevante, que inclusive também, salvo engano, foi um dos mesmos fatores que fez com que as FET fossem banidas no Pioneer, se eu não estou enganado, né? Uma coisa assim, tipo, corroborando aí com o que o Nogueira trouxe, quando a gente. E eu falo isso como uma pessoa que joga muito com deck de 4 e 5 cores. Ultimamente ainda mais. Eu jogo, então, assim, cara, Kenrith se sai, agora eu tô jogando bastante com o comandante de 4 manas. Quando você
tira as Fatlands do formato, você inviabiliza decks de 4 ou 5 cores, não. Eu te digo assim, com bastante certeza que os decks eles continuam lá, eles continuam fortes, eles continuam viáveis, né? E eles estão lá. O que a gente elimina quando a gente entra num formato onde Fatlands elas não são permitidas é bases de manas tipo, automáticas e burras. Burras no sentido de que, cara, coloca ali todas as Fatlands, coloca ali, tipo, minhas ou de dual, pronto, acabou. Tipo, elas são automáticas, elas já nascem prontas. Não, você exige que você pense na sua base de mana. Então, exige um esforço de deck build, né? Que tem gente que acha que, cara, não é viável jogar com deck 5 cores. Eu te digo assim, com bastante incisividade que, cara, não, eles estão lá, eles são viáveis e, assim, meus decks com maior rate, tipo, são de 4 5 cores, né? E a gente tem dado para corroborar que, cara, 4 e 5 cores são provavelmente combinações que têm as maiores win rates do formato. Assim, né? Menos jogos, porém, win rates que são maiores do que decks de 3 cores e de 2 cores. Então, estão lá, estão banidas, economiza tempo, tira o fato dessas mana bases automáticas e bom demais. E esse fator que o Jeff tá apontando ali, ó. A barreira Sim. de entrada do formato ela fica muito menor. Cara, você precisar de Fatland. Fatland agora tá relativamente barato, eu acho, né? Mas assim, historicamente elas não têm um preço muito acessível. Mas se a Barateou, gente for mas tá falar de caro. acessibilidade, acho que a gente pode já puxar então o segundo tópico aí, né? Que é a RL. A reserva de list, pra quem não tá ligado, é uma lista de cartas que não podem ser reprintadas, em resumo. E essa lista de cartas ela conta com várias cartas, vocês podem ver, eu vou deixar o link das regras do Conquest, lá tem a lista de todas as cartas que fazem parte da reserva de list, mas eu acho que todo mundo conhece a reserva de list no casual por conta do Burst de Geia, e a galera do competitivo por conta principalmente das dual lanes, né? Lógico, tem muitas outras cartas que fazem parte da reserva de list que são muito famosas, mas eu acho que essas são as mais impactantes, assim, de ambos os formatos. E no Conquest a gente não tem reserva de list. Dissertem. Cara, reserva de list é um problema médico, né? Vamos ser sinceros, que o formato não gosta muito. Porque, cara, são cartas que elas não vão ficar mais baratas com o tempo. Né? E muitas dessas cartas são cartas são estruturais pro formato. Você vai jogar um Commander ali, um CDH sem Old Dual, dependendo do deck, já fica bem difícil. Né? Porque ficar tomando dano ali pra você meter um Adnaus já é mais difícil. Então você precisa. Você tem ali cartas como LED, Lion's Eye Diamond, você tem Wheel of Fortune. São cartas que são muito caras e elas, cara, são necessárias. Elas são importantes, sabe? Então, assim, para você fechar o seu deck, deixar ele otimizado, você vai gastar muito dinheiro, né? E elas não vão ficar mais baratas. Então, são cartas difíceis de conseguir, são cartas caras, né? Então, o Conquest, o que ele tentou fazer? Cara, vamos diminuir a barreira de entrada do formato. Se você quer jogar otimizado esse formato, então, assim, vamos permitir que as pessoas consigam jogar esse formato sem vender seu rim, né? Acho que é bem relevante. Então, Uhum. você deixa todas as reservas de lixo como cartas ilegais. Não é nem que elas são banidas, elas são legais no formato, né? Então, assim, já é uma barreira de entrada muito menor que torna um formato mais acessível. Quer dizer que o formato é necessariamente um formato budget? Não. Mas ele é um formato mais acessível com toda certeza. Justamente por conta dessa questão que a gente fala das reservas de lixo, até das FETs também que a gente falou, e de outras cartas banidas também que tem. Embora não É, seja o primário do formato, tá? eu acho que a Dual Land mais barata é o Platô atualmente, né? Que custa acho que R$ 1.200. Então, tem muita gente que acho que nem viu uma Dual Land ao vivo, assim. Tem muita gente que tá começando hoje em dia que não conhece as cartas da reserva de list, mas pra vocês terem uma ideia, do pacote das 10 Dual Lands, o Platô é a mais barata, eu acho que é a mais barata, e principalmente dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez ela seja mais barata mesmo ou não, mas ela custa aí na média de R$ 1.200 hoje, né? No dia 27 de outubro de 2024. Daqui 5 anos a gente vai ver. Mas pode prosseguir aí, Rom. Uma coisa assim, que por conta do Conquest, eu também faço um mapeamento do CDH. Né? Então, tipo, tô ali toda semana puxando dados de torneios do mundo inteiro de CDH para entender o que está explodindo lá fora, para entender o que tá forte no CDH, para tipo, conseguir tipo, ter mais dado para fazer análise.
né? E, e assim, hoje, dois dos decks mais jogados no CDH e que tem maior taxa de vitórias é o Blue Farm, né? Inclusive, quem foi o primeiro deck builder do Blue Farm na época o Pustif é o Shaper, que é o fundador do Conquest, né? E o Rodrak Silas, né? São dois decks que são decks ali com base Grixis e que são decks que sem a RL eles se tornam nerfados. Eles são basicamente inviáveis sem RL porque são dois decks de brecha, né? Então são dois decks que precisam de Lazai Diamond, eles são decks que precisam de Will of Fortune, né? Mas eles vão ter lá outras. Todos eles vão ter uma porção de Old Dual, eles vão ter Mox Diamond. Todos os decks utilizados dentro do CDH vão usar Mox Diamond. E quando a gente entra, de novo, realidade do Brasil, que é uma realidade que não é amigável para proxy, eu falo, se você joga um torneio de CDH hoje, sem ter essas old duais, é um pouco play to win. É um pouco pay to win. Por quê? Porque os decks eles são mais fortes porque você está usando essas cartas, né? Ah, porque essas cartas são incríveis, sensacionais? Não, mas elas são necessárias para você conseguir jogar algumas estratégias, né? Então, por filosofia do formato, né? Por entender que a reserva de list é tóxica para o Magic, né? E digo isso sem ter papas na língua, assim, a reserva de list é tóxica pro Magic, pro jogo, né? Elas partiram, o formato ele nasce com essa premissa. Se a gente não vai dar corda para um mecanismo tóxico, para a gente é melhor elas fingir que elas nem existem. Então todos os decks eles existem sem ter a realidade da reserva de list. É porque a reserva de list é incrível e todas as cartas são, tipo, as melhores do mundo? Não. Não é isso, assim. Se a gente for pegar a reserva de list e fazer uma análise carta a carta, a gente deve ver ali que, cara, 10% da reserva de list são de cartas poderosas. 20% da reserva de list são de cartas muito poderosas, né? Então, as outras, elas poderiam ser legais, mas por conta da reserva de list ser uma atitude tóxica, né, por premissa, elas não são válidas. Uhum. Eu acho que o Rony falou tudo aí que todo mundo sempre quis ouvir sobre reserva de list. Porque realmente, né, tem muita gente que até joga como maneira tradicional. Eu sei que o CDH hoje em dia ele é muito mais proxy friendly, porém tem muita gente aí, tem muito playgroup que não aceita proxy e não vê com bons olhos. E tem gente que realmente não gosta de jogar usando proxy. Isso é um dos motivos do Commander 500 ser bem aceito assim, pela comunidade, justamente porque você tem uma barreira menos limitante em relação a dinheiro, né? E a reserva de list, ela cria de uma maneira meio agente fantasma ali, uma certa segregação, porque, como você falou, os decks eles não precisam da reserva de list, mas você ter a reserva de list faz o seu deck ficar bem melhor do que um deck que não tem a reserva de list. Lógico, tem cards que estão sofrendo do power creep, e Yawgmoth Will, eu acho que é um dos maiores exemplos de cartas da reserva que foi engolida por power creep, né? Mas mesmo assim, a grande parte grande parte não, né? Mas muitas cartas da reserva de list, como as dual lands, a gente não. Eu acredito que a gente nunca vai ver nada parecido. Porque seria maluquice lançar um terreno que tem dois tipos, que entra de pé e que não te traz drawback absolutamente nenhum. Então, realmente, aí, não ter a reserva de list eu também acho que é uma coisa muito assertiva pro Conquest. Mas, prosseguindo, então, a gente tem agora a banlist geral do Conquest. E eu já gostaria de puxar, antes da banlist geral, um problema do Commander, que eu com o Matheus conversamos no vídeo que a gente deixou, que eu deixei para membros lá, mas que eu acho que é legal, uma pauta legal que o pessoal acho que iria gostar de ouvir. Existe Taças Oracle no Conquest. Existe. Porém, a Taças Oracle do Conquest, ela é um pouquinho nerfada, e qual foi a solução para ela? Porque todo mundo sabe que eu sou o cara do Free Taças Oracle, né? Eu não gostaria de ver ela banida. Mas eu sei que o Matheus também, ele consideraria uma Taças Oracle banida. E, assim como muita gente também é do Team Free Taças Oracle e do Team Ban Taças Oracle, né? Mas o Conquest ele tem uma decisão que eu acho que foi a mais assertiva de todas, que é não ter os Forbidden Tutor, né?
Acho que não tem um deles ou os dois, né? Eu não lembro. Nem Tainted, nem Demonic Tutor. Não tem os dois Forbidden Tutor. Então, falem sobre isso um pouquinho aí, o quanto que isso deixa a Taças Oracle... Na verdade, a Taças Oracle não. Taça Consult é menos nocivo, né? Pro formato competitivo. Porque muita gente fica assim de entrar no Commander competitivo, porque fala, eu vou entrar e vou perder pra Taça Consult. No Conquest você não vai perder pra Taça Consult. Talvez você perca pra Taça, mas não pra Taça Consult. Assim, dá pra fazer taça ainda, mas a pessoa vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Não é pagar 3 maninhas e ganhar o jogo. Assim, Não é simples. taça é um erro de design, né? Eu acho que eu já comentei isso com o Jeff. Uhum. Cara, pra mim ela tinha que ser. Pra ganhar o jogo, né? O ETB dela tinha que ser menor do que a devoção. Né? E aí o que acontece? Porque do jeito que você só vai fazer a consulta, vai fazer taça ali, beleza? Seja retendo prioridade, depois da habilidade na pilha, por aí vai. O que interessa é, se você tiver um removal, você ainda vai ganhar o jogo. Aliás, desculpa, se o oponente tiver um removal, você ainda vai ganhar o jogo. Porque não interessa, né? Então, assim, botou pra pilha, só se você tiver interação ali, um counter, ou respostas muito, muito específicas, né? Forçar um draw, ou, sei lá, um Angel's Grace, tipo coisa que vai impedir a vitória do cara. E aí, isso é um padrão de jogo que eu considero nocivo, sabe? Se você tem combos onde você não consegue interagir direito usando todas as cores, sei lá, o branco consegue interagir, o vermelho consegue interagir, o verde consegue interagir, o azul consegue, todas as cores conseguem interagir, saca? Se conseguir, beleza, eu acho que é um combo ok. Agora, se você tem coisas muito específicas, só um counter resolve aquilo ali praticamente, ou cartas extremamente específicas, eu acho que é problemático, sabe? E eu acho que quando você tem os Forbidden Tutor junto de Taças Oracle, um problema. Quando você tinha antes da Taças Oracle, né, o Laboratory Manic, ou o Lab Jace, né, que é o Jace, o Elder Wield of of Mysteries, Mysteries. cara, você tinha espaço para interação, que não fosse só counter, sabe? Você fez o LabMan, né? Você fez o consult, você tá tentando dar um draw. Cara, você tomou um Sword to Closures no LabMan, você perdeu o jogo. Então, assim, você tem um risco maior de executar aquele combo, sabe? E a partir do momento que surgiu Taça, e ela surgiu numa época bem problemática no Commander, que foi na época do Sushi Hulk, né? Especificamente. E aí você viu que ela era uma carta que trouxe um desequilíbrio aí entre as nações aí, né? Do Avatar. Chegou a nação do E aí, cara, eu acho assim que. Inclusive, foi desse descontentamento que surgiu o Conquest, tá? Foi na época do Sushi Hulk, que a galera viu, olha, isso aqui tá errado, o comitê não fez nada na época. Então, Baniram o Flash, na verdade, né? Eles baniram o Flash. Não foi na primeira oportunidade. Teve, Você teve uma que a janela, mas galera ir no falaram, Twitter. nenhum update, a galera ficou possessa da vida, xingou muito no Twitter, né? E aí, né, desse descontentamento que surgiu, por exemplo, o Conquest. Foi nessas levas de descontentamento que nem tava falando agora, vamos criar um outro formato, né? Surgiu o Conquest dessa maneira. Uhum. Para tentar equilibrar. E justamente porque via uma inação do comitê do Commander e o pessoal ficou indignado, tentou fazer um formato mais equilibrado. Depois é que foi banir o Flash, sabe? Depois de muita encheção de saco em cima do comitê de regras. Acho que foi 2 ou 3 meses depois, baniram o Flash para dar uma amenizada no que era o Sushi Hulk, porque o deck ganhava instant speed, dependendo da sua mão, dava pra ganhar no turno 1, até no turno 0, porque não que isso acontecesse, mas a existência do Flash junto com o Hulk numa God Hand possibilitava uma vitória no turno 0. Eram obrigados a rodar coisa tipo Angel's Grace, sabe? Os decks. Sim. Cara, essa acho que esse foi um dos momentos mais bizarros da história do CDH. Porque a gente chegou a ver uns decks muito absurdos jogando, cara. Era muito absurdo. Mas enfim, pode falar aí sobre a sua opinião sobre isso, Rony. Assim, eu acho que, em termos gerais, o problema foi resolvido quando a gente não deixa Taça, né, Toracle, o oráculo de Taça junto com os tutores proibidos, né? Isso faz qualquer linha para ganhar com ela ser tipo uma linha que precisa de muita volta, você precisa fazer ali um Ermite Druid e reanimar a Taça Zora com o seu Dread Return. Né? Tem que usar Narco Ameba pra poder fazer food pro Dread Return. E assim, deixa de ser um combo genérico. O deck inteiro é montado em torno disso. Então, quando deixa de ser um combo genérico, que qualquer deck vai usar, desde que tenha essas cores, que é
que nem o Nogueira trouxe, né? Ah, beleza, se só tem uma cor que consegue parar essa interação, então todo mundo vai jogar com essa cor, porque senão desanda. Então, tipo, o meta, ele shifta, né? Ele caminha para essa mudança por conta de uma combinação de cartas. Então, as pessoas falam, né, do ban de Taças Oracle no Commander, talvez só de banir os tutores proibidos já resolvesse, né? Então, assim, hoje, Taças Oracle não é um problema. Tipo assim, eu consigo afirmar isso com bastante tranquilidade. Então no Não, Conquest. não Conquest, né? Não é um problema no Conquest, Taças Oracle. Eu ia falar, porque, tipo, talvez alguém escute e jogador de Magic não sabe ler. E daí ele vai pensar, nossa, ó o Rony falando que Taças Oracle não é um problema. Não, no Conquest. É. Hoje, o Taças Oracle não é um problema. Em resumo, não temos Forbidden Tutors, né? Tainted Pact e Demonic Consultation no Conquest, e isso faz Taças Oracle ser um pouquinho menos genérico, né? E vamos dar uma passada rápida aí sobre as coisas que estão na banlist que são mais polêmicas, e uma passada rápida no que pode, que é liberado da banlist e que é mais polêmica. Começando aí eu acho que pelo Sol Ring é uma boa, porque eu acho que Sol Ring afeta muito a galera do Commander de modo geral. Sol Ring é um tabu gigantesco dentro da comunidade do Commander, e aparentemente não só dentro da comunidade, né? Aparentemente dentro do comitê também Sol Ring é um tabu, não se pode falar em banir Sol Ring, mas no Conquest o Sol Ring não existe. E aí? Conquest sem Sol Ring é Conquest ou é Commander ou não é? Eu vou dar um passo atrás antes de falar sobre o Sol Ring específico, Uhum. né? Mas, ó, uma coisa interessante da gente pensar. No Commander, né, até recentemente, o grupo que tomava as decisões de quais cartas eram banidas, quais cartas não eram banidas, era o Comitê de Regras, né, o RC. Dentro do Conquest, a gente tem um time de balanceamento, né? Eu acho que essa palavra é a palavra-chave, balanceamento. A gente fala, 30 de vida, para que serve? Para balancear arquétipo. A gente tem N estratégias para balancear a cor. Né? A gente fala muito sobre balanceamento. Nosso objetivo é permitir que mais estratégias aconteçam, né? Tipo, variedade, e que essa variedade ela permita coisas, né? Daí, quando a gente fala de Sol Ring, e acho que está muito alinhado também com esse movimento do Commander agora, né? Desse último banimento, que assim a gente baniu duas cartas que são Fast Mana, né? Então a gente foram. A gente pode colocar três aí, o Dockside, mas eu vou colocar duas, né? Interpretando o Dockside mais como um ritual do que como Fast Mana. Mas assim, as pedras de mana positivo, né? Então, custa menos do que a mana que ela gera. A gente tem aí algumas que são tipo, bem pertinentes, que são Sol Ring, Mana Crypt, Mana Vault, né? E a Build Lotus e outras, né? Uma das premissas do Conquest é a gente prefere que os nossos jogos sejam mais lentos, beleza? Isso é uma coisa que, por exemplo, um jogador casual vai chegar e sentar numa mesa de CDH com o seu deck ali que ele interpreta como high power, né? E jogando sem essas fast mana, né? E ele vai muitas vezes ser atropelado porque a galera tá jogando 2 turnos na frente dele. Né? Então é isso. Uma coisa que todo mundo já viveu isso jogando um jogo casual, pega ali seu deck pré-con, seu deck que você montou tá ali com as cartas que você tem em casa. Beleza, tô jogando com alguém e essa pessoa começou de mana Sol Ring. Mano, Sol Ring Sinete, é muito comum. Por exemplo, não, mesmo que sem Sinete, mana Sol Ring. No segundo turno dela, ela tem 4 manas na disposição. Ela tá 2 turnos na sua frente. Quando a gente está falando dessa lógica de progressão de mana, né? Sem ter um drawback. Uhum. Então, assim, Sol Ring, as pessoas elas acham que Sol Ring é uma carta de boa porque elas veem muito. Né? Que ela é barata.
porque tá em todo lugar, todo pré-com tem, porque é uma carta barata. Não, ela é de boa, todo mundo tem acesso. Mas não, cara. Ela é uma carta desequilibrada. Pois é, mas aí eu vou colocar aqui para todo mundo que estiver escutando um racional. E se só ring custasse R$ 400 igual custou a Mana Crypt, R$ 500 igual custou a Mana Crypt? Todo mundo ia ver ele com outros olhos. Né? Então, existe esse fator assim do erro de julgamento da carta pelo valor financeiro monetário da carta. Né? Um exemplo que eu tenho sobre isso é Hagavan. Né? Tipo, eu tô deixando. Especificamente, tô deixando de usar Hagavan em várias das minhas listas, por quê? Porque ele atrai hate. Por quê? Porque ele é uma Birds piorada. Eita ferro, vai ter gente que vai tipo, discutir aqui. Eu acho o Hagavan pior que Birds, né? E eu tô deixando de usar o Hagavan em muitos dos decks que ele não é cinético. Né? Por quê? Porque ele atrai hate, ele me transforma em Arcane quando eu tô jogando. Né? Então, o Sol Ring ele tipo, tem essa divergência na percepção, o contrário. Por fato dele ser barato, por fato das pessoas já terem ali tipo, seus 5 Sol Ring em casa, acham que Sol Ring é uma carta ok. Né? Mas antigamente ele não era desse jeito, na época que antes dos produtos Commander, né, antes ali de 2014, que só tinha o Sol Ring de rivais de quarta ali, aquele borda branca, né, as pessoas tipo, tinham uma percepção diferente de Sol Ring. Né? Então, tipo, a premissa é essa. A gente não quer tipo, permitir que as pessoas joguem muitos turnos na frente, né, porque ela começou com uma carta específica. Isso, para mim, é uma característica do CDH. E eu acho que tipo, é interessante no CDH porque a quantidade de Fast Mana ela se equilibra. Né? Se todo mundo tem Fast Mana, meio que ninguém tem Fast Mana. Tá todo mundo na mesma velocidade. E é legal ter um formato que o power level é bem maior, sabe assim? Exatamente. As pessoas, para mim, assim, uma comparação que eu acho interessante de fazer é que o CDH ele é o Vintage, enquanto o Conquest ele está mais perto do Legacy. Né? Em questão de power level, assim, e para quem já jogou Vintage, para quem já jogou Legacy, eu acho que o playstyle vai estar mais relacionado. Por quê? Porque o CDH é isso, cara. Você vai começar seu jogo no turno 4. E isso é muito legal. Tipo assim, jogando CDH é legal você fazer isso. Né? Porém, tipo, numa ótica de um balanceamento diferente, né? Olhando para cartas diferentes, olhando para um formato que tem como foco ser competitivo, e eu acho que isso é uma coisa legal de falar, porque o CDH ele é um formato competitivo dentro de um formato que não tem o objetivo de ser competitivo. Né? E que não tem uma banlist que é focada nisso. Então, essa é bem a proposta de, cara, a gente prefere que ter um formato que não tenha esse tipo de fast mana com drawbacks que são ínfimos. Sim. E aí, Matheus? Eu concordo com tudo que o Rony falou aí, cara. Eu acho que é uma questão de percepção dos jogadores e Sol Ring é um grande tabu, sabe? Cara, vai perguntar pra alguém: e aí, você já viu o Conquest? Já vi, mas e o que você achou? Não, achei estranha a banlist, né? A banlist é mal feita, a banlist é, sei lá. Eu não gostei, não. Aí você pergunta por que você não gostou? Ah, acho que é muito arbitrária a banlist. Aí tu vai entender o porquê. Porque o Sol Ring é banido, cara. A pessoa acha que por ser uma carta acessível, essa carta ela é equilibrada. Não, ela não é equilibrada, sabe? Ela, inclusive, ela traz. Ela não tem drawback nenhum para você rodar ela, né? O único drawback é você abrir com ela e jogar o Arcanime, talvez. E, cara, quando você tá jogando ali de Sol Ring, bicho, você tá dois turnos na frente de todo mundo. Sabe? Isso é muito forte. E isso ainda por cima é setup de várias linhas, né? Tipo, por exemplo, você tá ali de um Rule Breaker, você tem Sol Ring, fica muito mais fácil você fazer uma linha de combo. Você tá ali com o Cetrizocro no reversão, pô, é muito mais fácil fazer o setup com o Sol Ring, né? Então algumas linhas de combo, elas ficam mais simples quando você tem acesso a essas cartas. Hoje, por exemplo, a gente desbaniu na última atualização Cetrizocro, né? Passou a jogar o formato. Cara, qual foi o impacto disso? Baixo, sabe? Por quê? Porque o setup para chegar nesses combos, ele precisa de muito mais setup do que só, sei lá, meter um Mana Vault, meter um Sol Ring, fica muito mais fácil de combar. Não. Tem que trabalhar muito mais, sabe? Sim. Então não é desequilibrado. E aí o Conquest como um todo, ele é pensado para você ter uma banlist mais balanceada, né? Para você ter aberturas que elas, se você abrir muito explosivo, essa abertura, em compensação, vai ter que te dar algum drawback. Ah, mas, por exemplo, todas as Mana Rocks, elas são banidas? Não.
você tem Chrome Box, por exemplo, né? Você tem uma Mox Open, mas Mox Open em Amber, por exemplo, precisa de um setup. Você precisa ter o comandante, ou você precisa ter ele uma quantidade maior de artefatos. Chrome Box, você vai perder uma carta da mão, né? Ah, você vai abrir de Gemstone Caverns. Pô, é fast mana, mas você tá perdendo uma carta da mão e tem que estar na mão de abertura, né? Talvez o mais debatível aí seja o quê? Ancient Tomb. Mas aí tem a questão dela causar os 2 de dano num formato de 30 de vida, né? E ainda assim é discutível, sabe? Cara, o formato ele não proíbe fast mana. Só que a fast mana ela tem que ter algum tipo de drawback, sabe? Se ela não tem drawback, ela é desequilibrada. E eu acho que uma coisa que é legal da gente falar é que todas essas cartas elas são debatidas com frequência quando a gente está falando do time de balanceamento, né? Todas essas cartas, nenhuma delas elas são sagradas, né? Tanto que Mana Vault era uma carta que foi válida por um tempo, né? Até que a gente, como time, tomou a decisão de banir ela, né? Porque justamente isso. Todas as cartas, olhando, e aquilo que eu falei logo no começo do nosso papo, a gente está sempre olhando para os dados, né? Cara, beleza, essa carta aqui ela tem um nível de uso que está alto, ela é bastante usada para as pessoas e ela não está com uma performance que é coerente, ela está acima da média, beleza? Ela está aqui na nossa watchlist, que é pública, as pessoas sabem quais são as cartas que a gente está de olho, né, que a gente está acompanhando mês a mês, semestre a semestre ali, né, que geralmente é quando a gente faz os anúncios do que continua e sai, né? Dando justamente essas atualizações e de 6 em 6 meses tem coisas. E diferente do Commander, é muito raro a gente estar fazendo um sem alterações, né? Mas se precisar, vai acontecer, né? Hoje cachorro da coleira, né? A gente gosta de banimentos também. Exatamente. E assim, cara, o formato hoje, ele tá num lugar muito saudável, né? E não é só na nossa opinião. Muitos decks diferentes estão surgindo, né? O formato está crescendo, os outros metas aí no Brasil, no mundo, estão florescendo, né? Então, as pessoas estão se divertindo, que eu acho que é o principal. E daí, pra gente já ir indo pra reta final, a gente tem algumas cartas desbanidas que também chamam muita atenção. Tem algumas que a gente pode dar destaque. Se for falar todas aqui, a gente vai enrolar muito. Mas, assim, vou separar em 2 grupos, né? O primeiro grupo que é as que eu acho que chama menos atenção. Tem gente que nem lembra que essas cartas estão banidas, mas que são cartas fortes, mas que no Conquest não tem um impacto tão grande quanto o povo imagina. Porque, como eu conversei com o Matheus, tem muita carta que é fruto do tempo delas, tem muita carta que na época delas elas eram muito fortes, e que daí foram banidas, né? Mas que hoje em dia talvez não sejam tão fortes. E daí nesse grupo eu acho que dá pra gente considerar Braids. Que mais nesse grupo aí? Acho que tem Primordial. Titã Primordial. Eu não lembro se a Erail é liberada. Erail, não, é banida. Banida. Mas assim, fácil. Braids, Primeval Titan, Silva Primordial, Sundering Titan, É. Fiona, Enraku, Golos. Só que aí Golos tem umas questões debatíveis aí, mas assim, você tem Biorritmo, Coalition Victor, Sway of the Stars. A galera nem sabe o que é Sway of the Stars. Cara, né? o povo nem lembra o que é Coalition Victory, velho. É uma das cartas. Eu falei isso hoje na outra gravação, né? Cara, Coalition Victory é uma carta bizarra de estar banida. Bizarra, tipo. E aí, todas as três, na verdade, Sway of Stars, Biorritmo e Coalition Victor. E aí você tem Panoptic Mirror também. Eu acho que essas cartas, assim, elas têm seus nichos específicos, algumas jogam muito mais do que outras, mas nenhuma delas são cartas que a gente olha assim, nossa, como elas são tão poderosas que elas merecem estar banidas. Muito pelo contrário, sabe? Algumas delas são irrelevantes e outras dessas que a gente citou, são cartas que, cara, elas agregam pro formato, sabe? Elas são cartas fortes e que elas trazem um temperinho a mais. Eu vejo isso muito no caso do Primeval Titan, por exemplo, sabe? Eu acho que é um tipo de carta que é bem interessante. E ela não é o tipo de carta caiu, ganhou, acabou o jogo, saca? Ela vai gerar valor ali, mas ela traz um extra para alguns tipos de decks que é muito interessante. Uhum. Eu, particularmente, gosto muito de ver, sabe? Deck lentes com Primeval Titan é super legal de ver, pô. E aquilo que a gente conversou da última vez, né?
no outro vídeo que a gente gravou, foi justamente isso, que muita gente não conhece algumas cartas, muita gente tem o receio de aceitar que algumas cartas não têm a força que elas parecem ter, justamente por nunca ter visto elas num ambiente de verdade, né? Tipo, é tudo suposição, é tudo tipo, me contaram que na época que tal pessoa jogou, aquela carta era muito forte. E daí Em 2014, é, 2015, né? Pô, e tem 10 daí anos. muita gente nem acabou nem vendo algumas cartas jogar, tipo, e do mesmo jeito que a gente chegou a ver algumas cartas, por exemplo, eu cheguei a jogar com o Leovold e hoje em dia eu acredito que o Leovold não tem a mesma força que ele tinha antigamente. Ele continua sendo uma carta extremamente forte, porém o tempo acabou, tipo, deixando ele com as suas ressalvas, né? Tipo, ele continua sendo O forte. Leopold dentro do Conquest é uma carta que eu acho super tranquila. Assim, ele é banido como comandante. Sabe? É bom Uhum, deixar. É banido como comandante, porém, dentro dos decks, cara, ele não é uma carta que, nossa, que trouxe um desequilíbrio, sabe? E, inclusive, essa é outra coisa do Conquest, né? Que ele pega aquela coisa lá do Commander antigo, né? Lá, sei lá, quando é que acabou isso, mas a gente tem cartas que são banidas apenas como comandante. Porque, sim. cara, não acho que traga uma complexidade tão grande você ter essas duas partes separadas, sabe? Eu acho que foi um erro que o comitê teve aí no passado. Eu acho que é melhor você ter essa separação de cartas banidas só como comandantes e cartas são banidas no geral, sabe? Uhum. E daí muitas dessas cartas que são banidas por conta do tempo, por conta da época delas e tal, como eu tava falando, tipo, tem gente que nunca nem viu jogar, tem gente que nunca nem viu as interações, tem gente que nunca viu, tipo, como ela se comportaria hoje em dia, e eu acho que uma banlist igual a do Conquest, que você tem a chance de ver algumas cartas jogando. Eu usei a Braids de exemplo, porque a Braids é uma carta muito mitológica. Tem muita gente que se você falar hoje em dia que a Braids poderia ser uma carta desbanida, a pessoa vai te crucificar. Ela vai falar, não, impossível. É, ui, E daí você pergunta pra pessoa, pô, mas você já viu a Braids jogando? E às vezes não, tá ligado? Às vezes a pessoa nunca ela nem sabe qual que é o efeito da Braids. E isso acontece com cara. muitas cartas, tá ligado? Isso acontece com Sabe muitas qual foi o cartas. total de vezes que eu vi a Braid sendo relevante dentro do Conquest? Uhum. Zero. Eu não vi um jogo onde ela foi relevante. Tu já viu, Rony? Cara, eu vou te falar que eu teve um jogo recente que ela fez alguma coisa. Mas eu, tipo assim, foi tão pouco que, tipo, eu nem consigo dizer como é que foi essa história. Então, assim, ela fez coisas, mas assim, não foi incrível não. E era um deck muito específico que ela funcionava bem. Mas agora eu vou lembrar do topo da cabeça o que aconteceu, pra você ver o tanto que foi esquecível, eu não consigo lembrar. Pois é. E é exatamente isso. No Conquest você tem chance de ver uma banlist que ela é focada em tirar o que realmente é problema. E muitas cartas que elas são baseadas somente na mitologia delas acaba estando disponível para todo mundo testar e ver que elas não são nocivas de verdade. E daí entram algumas cartas que estão. Eu acho que o segundo grupo de cartas que é mais polêmico, que é. Eu vou começar aqui pelo motor do paradoxo. Eu acho que o motor do paradoxo. Vou falar todas elas, vocês já podem falar sobre todas que vocês quiserem. Motor do paradoxo, Profeta de Crufix e Gifts Ungiven, pra mim são os três Ambans mais legais, porque eu acho todas elas cartas muito boas, que eu sou o cara do no ban list, todo mundo sabe disso. Pra mim, Commander não tinha que ter ban list, tinha que ser só do Vintage e pronto. Mas Motor do Paradoxo, Profeta de Crufix e Gifts Ungiven, elas são desbanidas no Conquest desde o início do formato. E qual impacto negativo elas trouxeram pro formato até hoje? Cara, o Conquest, ele é um formato de power plays. Então, assim, você vai chegar ali turno 4, turno 5, você pode esperar que vai ter uma jogada forte, sabe? Ou é uma jogada que ela vai fechar o jogo ali naquele momento, ou é uma jogada que ela vai te gerar muito valor para te catapultar para a vitória daqui a pouco, sabe? Então, assim, nesse sentido, Profeta de Crufix, Motor do Paradoxo e o Gifts Ungiven são cartas aí de 4, 5 manas que elas vão permitir fazer essas power play, sabe? Então, assim, não é um pecado combar, tá bom? É viável, é um formato onde existem combos também. E você vai estar preparado para isso, porque é um formato mais lento, com menos fast money, então essas cartas vão demorar um pouco mais para elas caírem. Então, assim, se espera que nesse formato você tenha interação, né? Ou você vai ter counter, ou você vai ter remoção, e você vai conseguir lidar com esse tipo de carta, porque você vai estar jogando contra elas dentro das curvas esperadas para elas, sabe? Então entra naquela questão do equilíbrio.
Se você jogou um motor do Paradox lá na sua curva 5, sem ter explodido no começo do jogo, cara, tá tudo bem. Sabe? É o esperado desse tipo de jogada. Se você tá fazendo a Profeta de Kufri, que já tem uma restrição de conta dentro de Simic, você ainda vai ter um turno onde você tá mais vulnerável, onde você fez aquela Profeta ali. Vai desandar o jogo se ela ficar? Vai desandar o jogo, mas não é proibido você fazer uma jogada que vai te levar à vitória, sabe? Então essa é uma noção que a gente tem. Eu não Sim. sei se o Rony concorda muito com isso, mas eu acredito que seja por aí. Eu concordo 100% com você, assim. Eu acho que, por exemplo, o motor ele foi banido do Commander por conta do casual, né, inicialmente. Isso foi a justificativa do Commander para o banimento do motor, por conta do padrão de jogo. E já teve muita gente que afastou do CDH na época por conta disso, viu? Diga-se de passagem. Aqui em Brasília, a comunidade tomou um baque depois do comando motor. E assim, os decks do competitivo que usavam motor eram decks divertidíssimos. Né? Eram decks que, assim, ninguém achava ruim dos decks existirem. Né? O povo jogava com Cisai GW, jogava com a Joera, jogava com. O deck colocava Cetro Exótico com raio e fazia os paradoxos para ficar. Tinha com Dagson. Qual que era? Shirarien. Não sei Shira- se jogaram. Eu já joguei com Shirarien Paradox. Esses decks eles não são viáveis. Paradox e Cetro. Ou seja, esses decks são viáveis no Conquest. De novo, nosso objetivo é ter variedade. Né? Sem quebrar em relação ao power level de outras coisas que são poderosas, que são viáveis no formato. Então, assim, o motor, ele como uma carta, ele vai em qualquer deck que pode usar motor? Não. Né? Não é qualquer deck que usa motor. Né? Então, assim, tem decks específicos que vão usar. A Profeta, você está limitado dentro de um color pairing. Né? No UG, eu vou te falar, não são todos os decks que beneficiam incrivelmente da Profeta. Né? Por quê? Porque você precisa de um deck que geralmente ele ou ele é baseado em bicho, né? Ou ele é um deck baseado em bicho, ou é um deck que tem uma criatura que tem uma habilidade ativada. Né? Também está limitado por um arquétipo. Então, você também não é tipo tão ubíquo assim, né? Que vai em qualquer deck que pode usar. Assim, vou te falar, a Profeta joga em mais decks proporcionalmente do que o motor. Porque o motor você pode usar em todos os decks, né? E a Profeta, dentro dos decks que ela pode jogar, ela joga mais do que o motor em relação a todos os decks. E Gift and Giving acaba que é uma carta muito mais azul e branca, hoje em dia, do que mono blue. Né? Ou que vai em qualquer deck com azul, porque hoje em dia ela é pareada com Sevin's Reclamation. Né? Que em vários decks eles conseguem usar ela como uma win condition. Né? É uma win condition que ela é quebrada, desequilibrada? Não. Né? Mas ela permite jogadas poderosas. Mas jogadas poderosas é uma coisa que a gente quer. Tipo, não é um formato para ele ser sem graça e que você faça, vou fazer aqui meu Grizzly Bear e bater com o meu bichinho 2/2. Não é o objetivo do formato. Isso. O objetivo do formato é jogadas poderosas, desde que essas jogadas poderosas sejam passíveis de serem colocadas em chefe. Né? Uhum. Diferente do que, por exemplo, um Taça Consult, que, cara, você não consegue interagir. Você tem poucas janelas de interação. Né? E que tem um custo de mana que é adequado para fazer esse tipo de jogada. Né? Então, por exemplo, beleza, você vai tentar fazer uma jogada de gift, você vai pagar aí em média umas 9 manas, né? Para você conseguir fazer a jogada que você quer fazer. Dividido em 2 parcelas. Talvez dividido em 2 parcelas, mas vai custar 9 manas. Né? Você precisa gastar um turno ali com 4 manas abertas e pelo outro você precisa fazer pelo menos 5 para você fazer o flashback do seu Sevin's Reclamation. Né? Então, tudo isso é levado em consideração. Né? Custo de mana para você fazer uma play, né? Pelo resultado daquela play. É isso, a gente, cara, a carta é poderosa, a gente vai deixar solto para sempre do jeito que tiver e a gente não se importa. Não. Essas cartas a gente sempre tá de olho. E a gente sempre tá vendo ali, olha, ela tá desandando? Ela tá desequilibrando? No momento? Não. Pode ser que elas desequilibrem em algum momento? Podem. Se elas desequilibrarem, elas vão tomar martelo? Vão. Né? Então, assim, fique ciente, cartas poderosas são observadas. Uhum. Não é à toa que existe uma watchlist, sabe? Sim, e eu vou levantar até uma coisa que a gente conversou no outro vídeo, né? Que às vezes a pessoa olha e fala, nossa, Gifts and Giving, não sei o quê. Pô, galera, vocês estão ligados que Intuition não é banida? Tipo, Intuition é muito próxima de Gifts and Giving, tá ligado? Uma mana menos. Uma mana menos e não é banida.
Então, tipo, tem muita gente que realmente esquece que tem cartas banidas por certos motivos mais relacionados à época, mas também tem cartas que estão aí que são tão fortes quanto, sabe? Então, eu acho que essas todas que a gente falou do Zamban são as mais relevantes. Mas, e a gente já falou também das cartas banidas, né? Acho que tem mais alguma que seja muito relevante que vale a pena falar meio por cima, assim? Acho que o restante A é gente vai tudo. questionar a questão dos tutores hipereficientes, né? Tutores e mana rock positivo de modo geral, né? Não, ainda falou, né? Mas assim, Uhum. tutor. Você tem Vampiric Tutor, você tem Demonic Constellation, Imperial Seal, você tem Mystical Tutor, o Tem que Ted mais, mano? Package, Enlightened Tutor. E o Demonic Consultation pode ser considerado tutores também, né? Forbidden Tutor. Enlightened Tutor é aberto, né? Enlightened Tutor é aberto e Gambles também é aberto, né? Tá. Então, assim, tirando esses e alguns tutores muito específicos, sei lá, Scheme Symmetry, que é uma mana ainda, sei lá, mas é uma coisa muito específica, né? A maioria vai precisar são tutores que vão exigir 3 manas ou mais, sabe? O Sim. Witchclaw Talismã, você vai precisar de 3 manas. Você vai precisar ali um Green Tutor, você vai precisar de 3 manas, né? Um Eldritch Evolution, 3 manas, né? Então vai depender muito. Então, os mais eficientes, aqueles tutores de 2 manas ou menos, em geral, eles foram cortados do formato até para não ter aqueles tutores de early game tão eficientes, né? Principalmente aqueles tutores que vão te acelerar demais o jogo, né? É comum você fazer um Vampiric Tutor para pegar um Sol Ring, pegar uma Mana Crypt, né? Aqui já é um pouco mais restrito esse tipo de jogada. Sim. Justamente por não ter as Mana Rocks e também por não ter os tutores tão rápidos, né? E você nivelar o jogo por baixo é muito, muito eficiente quando você fala de competitivo, né? Uhum. Você nivela a velocidade do jogo a partir das coisas que fazem o jogo ganhar velocidade. Então você tira os tutores hiper eficientes, você tira o mana rock positivo, você nivela a velocidade do jogo a ponto de que ainda existe competitividade, mas todos os decks eles têm a mesma quantidade de recurso para funcionar, e as cores também elas têm as mesmas quantidades de recurso. É discutível que, em certo momento, uma cor ou outra vai realmente ficar um pouco em evidência, mas é o que aconteceu com o verde, né? Que estava em evidência durante um tempo, foi lá e tomou um monte de ban, e daí depois liberou uma coisa ou outra, e é o que o Rony falou aquela hora, a Banlist do Conquest, ela é feita para balancear, né? E isso é uma coisa que funciona muito bem. Balanceamento, na minha opinião, no Conquest é um ponto mega forte. E só um detalhe a mais, essa questão dos tutores, muitos deles têm um preço que é mais restritivo, né? Se você tem um Imperial Seal, você tem ali um Vampiric, um Demonic Tutor, você vai ter cartas aí que elas tranquilamente passam de R$ 100, sabe? Isso, e elas vão em todos os decks que tem essas cores. Não tem por que você não rodar essas cartas. Então, assim, você diminui um pouco aquela barreira de entrada no formato também. Então, tudo isso vai contribuir para decks que eles sejam financeiramente mais acessíveis. Não quer dizer que sejam necessariamente decks baratos, tipo, vou pegar um deck de 200 conto aqui e vou jogar. Mas ainda assim são decks acessíveis. A pessoa consegue, sabe, fazer um investimento contínuo ao longo de alguns meses e consegue ter um deck fechadinho, sabe? Uhum. Assim, eu acho que para fechar, uma coisa que é legal e fica é para conhecer a comunidade. Eu acho que é uma comunidade que é muito aberta para tipo, novas pessoas. Né? O povo fala da panelinha do Conquest aqui em Brasília, né? Mas não é porque as pessoas são incorporadas e é todo mundo muito aberto para estar recebendo novo jogador, para emprestar deck, para emprestar carta, né? Para se disponibilizar para ensinar, né? Então, fica de convite aí, entrar no grupo do Conquist Brasil, entrar em contato comigo, com o Nogueira, caso queira conhecer mais, caso queira olhar o nosso database e olhar a lista lá das listas budgets que está sendo a iniciativa dessa semana. Né? Já tem ali tipo, umas 20, 30 listas de, cara, perto de R$ 500. Né? Uhum. E que o objetivo delas é elas serem competitivas. Né? Então, fica aberto o convite mesmo para conhecer, para se conectar, né? Para jogar com os Cup e ter uma baita oportunidade para isso. Né? Sim, sim. E aí E já vou deixar aqui um pedido também, cara. O formato ele existe e as pessoas têm as suas ressalvas, né, quanto a jogar um formato novo, testar um novo formato.
Mas, assim, acima de tudo, que a gente precisa de pessoas jogando, né? Mais pessoas jogando para entender como funciona e trazer mais, agregar mais. E nesse sentido, a gente precisa muito de lideranças, sabe? Jogadores que eles sejam o ponto forte ali para atrair outros jogadores ao redor. Então, assim, você teve comunidades aqui no Brasil que elas começaram com poucos jogadores e foi crescendo cada vez mais. Brasília é o caso, né? A gente hoje tem torneio praticamente de domingo a domingo aí, dando quórum. Se você pegar outras comunidades, você tem lá São Luís, você tem Fortaleza, né? São cidades que elas começam com grupos pequenos e elas estão crescendo cada vez mais. Então, assim, o que a gente precisa é de pessoas jogando. Se você tem interesse no formato, não fique esperando cair do céu. Às vezes precisa que você seja proativo, chame outros jogadores e comece a jogar. Nenhuma comunidade começa com 50, 60, 70 jogadores. A comunidade vai começar ali, às vezes, com 4, 5, 6 jogadores. E aí depende de você também. Então, se você tem interesse, chame seus amigos, comece a jogar, monte decks para todo mundo, proxei, não tem problema, né? Então, o importante é jogar. Uhum. E por fim, né, porque eu ia pedir pra vocês, pra cada um aí, recomende pelo menos uns 2 decks aí pro pessoal que vocês acham que é interessante, assim. Fala brevemente aí alguns decks. Eu diria, se eu fosse recomendar um deck, eu iria pros 2 decks que existem. Eles são onipresentes em todos os formatos. E eles têm uma capacidade de serem otimizados por pouco dinheiro e serem bons em praticamente todos os formatos que eles jogam, que é Izan e Magda. Pra mim, Izan e Magda são 2 decks que são onipresentes, assim. Então, essa seria a minha recomendação. Muita gente tem Izan e tem Magda. Muda uma coisinha ou outra, usa seu motor do paradoxo na Magda. Magda perde muito pouco, velho. É. Magda se importa quase todo por pouco, sabe? E daí, peguem esses decks assim que são mais comuns e testem também. E aí, Matheus? Cara, deixa eu pensar em decks aqui que eu acho interessantes e que são coisas específicas do Conquest, né? Cara, eu acho que vale você testar, por exemplo, Light Pulse. Light Pulse é um deck relativamente barato, ele aborda um aspecto do Conquest que é o Voltron, e eu acho que entre os Voltrons é muito forte, sabe? Então, assim, dá pra você construir ele relativamente barato, você vai conseguir arrancar alguns jogos, claro, vai trazer desespero na galera depois de algumas jogadas, mas, assim, é um deck viável, sabe? Nessa pegada também aí de Voltron, vamos? Deixa eu pegar um outro aqui que eu acho interessante. Só vou falar aqui que eu Não, detesto Light Pawns, eu detesto Light Pawns, tá? Obrigado por ter falado ela. Agora nós vamos ter mais pessoas jogando com Falou esse Magda. deck Você horroroso. falou Magda, você não tem tipo, direito nenhum de reclamar de Land Falls. Qual que foi o outro? qual é o deck mais pra frente? Se você quiser um deck mais pra trás, seja uma pegada Voltron, Jéssica e Crown. Jéssica dá lá vezes 3, né? A habilidade ativada dela vezes 3 pra causar o dano, e Crown é 4/4, olha que coincidência, né? 3 vezes 4 dá 12. Então você joga lá com o Zet mais control pra trás, você faz os dois, você ejeta alguém da mesa, né? Então é uma pegada um pouco diferente de deck aí. Eu imagino que o Rony vai pro escombeiro safado ali, ó. Não, eu não sou combeiro safado, eu sou cara de destaques, cara. No Stax eu tenho a fonte, né? Tem o Define Silence. Eu pensei em, assim, vou comentar de 3 decks. O primeiro de 3 decks com estratégias tipo, diferentes, né? Um deles é para quem gosta de jogar de deck de bicho, eu recomendo jogar de Eliveri. Campeão do último torneio grande de C500 aí, né? Não sei nem se foi o último, mas foi finalista. Ah, tá. Muito pouco ele não ganhou. Sim, mas assim, é um deck que ele tipo, cresce muito, porque a gente tem menos vida, né, dentro do Conquest. O deck faz tudo que você quer, que um deck de criatura faça. Então fica aí uma das sugestões a Eliveri. Um deck que, assim, para muitos é o bicho papão do formato, mas para quem está querendo tipo, entrar, né, de cabeça e olhar para a competitividade, eu recomendo jogar de Tivit. Por quê? Porque é um deck poderosíssimo, não é um deck que é incrivelmente difícil de jogar e que ele tem, tipo, como pivotar para estratégias diferentes, né? Ele é um 6/6 fly num formato que você precisa de 12 de comandante para matar alguém. Então ele consegue matar em 2 porradas. Né? Que tem Então, Ward, né? Detalhe. Vou ser bem honesto. Muitas das vezes que eu joguei de Tivit, eu não consegui combar. Muitas das vezes que eu ganhei foi batendo na boca da galera com bicho 6/6.
E assim, é um deck que assim, não é difícil de montar, é um deck que ele tipo, é muito poderoso, né? E um outro deck poderoso, esse daí tipo, também é outro deck que está em todo formato, igual você falou, Jeff, De rada. é Malcolm. Aí você pode escolher qual partner você vai usar. Não importa, desde que ele tenha vermelho. Quer jogar de Malcolm Vial vale, Malcolm Tana vale, Malcolm Com Cadiz Cadiz. vale, Malcolm Bruce vale, qualquer Malcolm aí ele consegue ser viável um deck poderosíssimo. Eu acho que foram ótimas indicações, mas eu tenho Qual que vai dar aqui. mais um? Não, manda quando você quiser, velho. Eu ia falar aqui do. Eu ia falar. Oi, desculpa. Pra galera não achar que as coisas, é cheio de combo. Um deck control, Vren Control. É um deck UB, o Dimir, que ele não comba, né? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai descer o seu rato, vai começar a matar as criaturas dos oponentes, daqui a pouco você tá lá, sei lá, 5 ratos, 6/6, socando a mesa com a Shell Controle, sabe? Então é um deck aí que eu gostei muito de pilotar ele, eu acho que é um deck bem legal, e é um deck para quem curte um control aí que pode ser uma pegada bem diferente dos outros decks. Eu É. jogo de Purfo. De quê? O Confuro também é um deck bem legal. E budget. Então, Não, assim, é um deck budget, Púlfuros, e ele é um deck simples, mas né? Purfo é proibido. A gente não fala de Purfo. Não fala de Púlfuros mais, né? Mas aparece mais gente jogando de Púlfuro, que absurdo. Olha, É. o último deck do Conquest que eu peguei pra jogar e que eu apaixonei e que tá aí na watchlist, né? O Matheus sabe qual que é. É o meu queridinho Rei dos Goblins, o Muxus. Cara, Muxus eu acho um puta deck, tá? Pra quem curte essa pegada de agro, que comba e que faz tudo. O deck faz tudo, velho. O bicho é gigante, ele dá dano pra caramba, ele puxa bicho pra mesa, ele faz tudo. Eu adorei jogar de Muxus, acho que ele é um deck muito legal. E ele é mono red, né? Tipo, pô, monocor. É bem legal. Ele ataca de vários ângulos mesmo, eu acho que. Inclusive, é um dos melhores decks do Conquest, diga-se de passagem. Uhum. E o Rony falou da Eliveri, tem vídeo no canal, se vocês quiserem ver. Não é sobre Conquest, mas o estilo de vídeo que eu Ataca mesmo, né? faço sobre decks, eu falo sobre a estratégia, né? E a estratégia da Eliveri no 500 é a mesma do Conquest. Então, o vídeo serve aí. E tem um vídeo sobre o Tivit também, que, da mesma maneira, a mesma estratégia do Tivit no vídeo que é sobre Commander 500, ela vale pro Conquest, com o bônus de que o Tivit no Conquest mata com 2 ataques. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo aí, Eliveri e Tivit tem aí no canal. Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre decks aí? Se quiser sugerir mais deck, alguma Cara, coisa assim? ó, segue meu perfil no Moxfield, segue o perfil do Rony, que você vai ter deck, filho. É. Vai mesmo. Decklist. Cada um aqui tem mais de 100 decklist de Conquest. Eu atualizei 50, tipo assim, nesse final de semana. De vez em quando eu Caraca. faço demência também. A última vez eu atualizei mais de 100 decks no lapado, assim, depois de Modern Horizon, que pelo amor de Deus. E comenta aí o que vocês querem ver na Conquest, quais decks vocês estão pensando em ver na Conquest Cup. Eu não vou jogar, eu acho que os dois também não, né? Porque a gente tá na organização. Mas a gente vai estar narrando os jogos, então, pelo amor de Deus, não apareçam com Crack Sakashima. Olha, tu Por fala isso, favor. a gente vai narrar exatamente um jogo, vai ter Crack Sakashima, eu e você vai estar narrando esse jogo, e esse jogo vai demorar 2 horas, porque é o padrão pra gente. Eu não sei se o Rony Toda sabe vez da que maldição. tem alguma coisa, cai um Crack Sakashima e tem que estar aí o Jeff sofrendo. Não, mas faz parte. Crack Sakashima é isso aí, é sofrimento, é merecido, e quem joga de Crack Sakashima igual no Vira tem que sofrer mesmo. Por favor, Nossa, não. aí quando eu jogo de Crack Sakashima, a primeira coisa É karma, bicho. É. Mas é isso. Apareçam na Conquest Cup, dá essa chance aí pro formato. R$ 5 a inscrição vai ser um valor simbólico mesmo. A gente tá arrecadando as premiações, sendo bem honesto, a gente tá tirando as coisas do bolso mesmo, assim, a gente tá vendo o que a gente consegue arrecadar. Esse dinheiro da inscrição provavelmente vai ser convertido em premiação. A gente vai fazer de tudo para poder trazer uma premiação legal para conseguir fazer outros campeonatos de Conquest, né? Talvez a Conquest Cup tenha uma maior frequência, mas é porque muita gente não tá ligado, mas organizar esses torneios dá um trabalho muito grande. O Nogueira é professor, então ele não tem tempo para nada. O Rony eu não sei, mas o Nogueira é professor, então, tipo, muita coisa. é foda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre Conquest, pode deixar aí nos comentários que eu vou cobrar eles para vir responder no vídeo.
E se tiverem dúvidas também, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí na descrição, se vocês quiserem entrar no grupo do WhatsApp da Conquest Brasil. Lá vocês podem conversar diretamente com os cabeças aí do formato. Se vocês querem estar próximo da galera do comitê, tá aí, ó, 2 comitê. Vão lá e cobra os caras que eles têm poder de desbanir carta, tá? Vem chorar aqui no meu ombrinho, né? Tô tacando fogo aqui já pra ver o tanto de gente que vai aparecer. Lembrando, então, a Conquest Cup, ela deve abrir as inscrições agora, na segunda-feira, imagino, né? Segunda-feira, dia 28, é isso, né? Dia E 28. deve ir até a inscrição até o dia 9 de novembro, provavelmente, tá? E aí, um diazinho, um diazinho ali pra gente verificar as decklists e começar as rodadas de 11 de novembro. Então, deve ser 4 rodadas, mais o corte direto para a final. Então, vai ser uma estrutura um pouco menor do que normalmente a gente faz. Normalmente é 5 rodadas e corte para top 13, né? Com semifinal. Sim. Então, assim, dá para jogar um mês e pouquinho ali de jogatina desenfreada, vai ser bom para todo mundo. Bora jogar Conquest e traz os amiguinhos também. Muito importante. Isso aí. E vale proxy, lembra disso. Bem lembrado. Então é isso, Sem galera. bloquear e não tem a carta, né? É isso, galera. Agradecer aí o Matheus Nogueira novamente participando de mais um bate-papo aqui. Muita gente pede, cara. Nossa, é incrível. Pô, a galera acha que eu e o Jeff somos um casal, pô. Certeza. Nossa, é absurda a quantidade de gente que fala: Nossa, Jeff, quando você vai trazer o Matheus? Quando você vai falar com o Matheus? Fala, velho, calma. Uma hora ele aparece. E agora o Rony também. Primeira vez também conversando com o Rony aqui. E, cara, trabalho insano que você tá fazendo naquele database. Parabéns, de verdade. Eu tava dando uma olhada hoje, eu falei no início do vídeo, e, velho, a qualidade do database, não só em quantidade de conteúdo, a qualidade mesmo é muito boa. Então, eu fiquei surpreso. Vou ser muito honesto que eu fiquei surpreso. Então, eu espero que esse projeto aí vá muito pra frente, de verdade, porque tem muito a agregar pra comunidade. Quem dera se tivesse isso aí pra Commander 500, pra CDH. Tem aí um database ou outro, mas, cara, com a mesma qualidade, é Aí, difícil. Rony, calma lá, né? O Rony fez Tem umas coisas aí. Interessante. Mas obrigado vocês dois terem participado. É isso, Valeu, David. Renato. Eu agradeço aí de novo o convite. Sempre um prazer estar aqui contigo. Então é isso, galera. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu até aí. E até o próximo vídeo, a próxima live, ou até a Conquest Cup. Falou. Falou, galera. Beijo no coração.